Por 3 vezes Jesus pergunta a Pedro se o amava, em alusão àquelas 3 vezes que Pedro havia negado nosso Senhor. Aqui nós entendemos como nosso Senhor nos conduz, através de nossas falhas e de nossas misérias. Pedro, que através daquela tríplice negação, guardava em seu coração uma grande ferida, pois ele havia chamado a ser a rocha, a pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro, que havia sido chamado então para ser o bastião, o fundamento, quando chegou a hora H, fracassou, negou a nosso Senhor. E é interessante nós notarmos como nosso Senhor conduz Pedro para que ele repare, isto é, conserte essas suas falhas, de tal modo então que ele transforme, melhor dizendo, sua vida seja transformada. E Jesus faz isso através do amor. É importante entender isso. O caminho ao qual o nosso Senhor nos conduz, em meio aos nossos fracassos, é o caminho do amor. Mas não um amor qualquer, um amor concreto. Jesus diz a Pedro: tu me amas? Pedro responde sim. E Jesus logo depois diz: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Isso é, dá as indicações práticas para como exercer esse amor a nosso Senhor. Isso, meus queridos irmãos, é como que podemos dizer aqui, é como que um arquétipo sobre como Deus vai nos conduzir em meio a nossos fracassos. Vejam, a tentação nossa, em meio às nossas quedas, é de nós desistirmos. Pega aí, por exemplo, no início do dia, ou sei lá, no meio da quaresma, ou algum propósito que você está fazendo, e de repente você quebra aquele propósito. Você se perde no meio do caminho. Você cai no pecado. Logo vem o remorso. Mas como isso foi acontecer? E aí nós entramos numa espiral interior, onde vamos remoendo. Mas como eu fui capaz de fazer isso? Como eu fui chegar nesse ponto? E aquilo ali, nesse remoer interiormente, aquela queda, que no fundo, abre parênteses, isso é um dos sinais do orgulho, porque o orgulho, ele é um voltar para si mesmo, seja nas coisas boas, seja nas coisas ruins. Isto é, seja quando está na crista da onda, a pessoa se volta apenas para si mesmo, porque foi por ela que ela conseguiu fazer isso. Ou quando está na lama, ela também se fecha apenas em si mesma. Ah, eu não tenho jeito. Ah, não, esse negócio não é para mim não. Então há um orgulho velado em cada um de nós, quando desistimos de procurar a Deus em meio às nossas quedas. E é importante a gente entender isso. Nós então vivemos nessa espiral interior, e isso vai gerando em nós uma inquietação tal que nos leva a cair de pecado em pecado. É como uma avalanche, uma reação em cadeia. Uma coisa vai levando a outra, outra coisa vai levando a outra. Vou pegar um exemplo bem prático para vocês entenderem. Você acorda cedo, nossa, hoje eu vou fazer isso, isso, isso. E de repente acontece alguma coisa que não foi planejada na parte da manhã. E aí pronto, uma notícia, alguma coisa, alguma resposta que você deu que não foi certa. Você logo entra nessa espiral interior. E aí você fica estressado. E aí acontecem outras situações e você dá mais e mais patadas. E você desliza mais e mais vezes. E aí quanto mais você faz isso, mais você se afunda na lama. É isso que acontece conosco muitas vezes. Mas
Qual é o caminho que nosso Senhor nos conduz? Veja, olhemos para Pedro. Diante daquela situação em que ele havia negado 3 vezes, quer saber uma coisa? Vou voltar a pescar. Era pescador, é melhor ter mexido, voltado para aquelas coisas. Quer saber uma coisa? Não é para mim não, essas quaresmas, esses propósitos, essa vida de castidade, essa vida de oração. Não, essas coisas não é para mim não. De aprofundar nas coisas de Deus. Não, esse negócio não é para mim não consigo. Vou voltar à vida velha. Era o que pensou Pedro. Jesus vai ao encontro de Pedro e Jesus o conduz através do amor, mas um amor prático. E aqui é interessante, porque o caminho ao qual o nosso Senhor vai nos tirar dessa espiral que nós muitas vezes entramos em nossa vida, é justamente um amor prático. Certa vez, Jesus apareceu a uma freira que está em processo de beatificação, chamada irmã Consolata Maria Bertroni, uma irmã capuchinha, lá de Turim. E ele apareceu a ela numa ocasião bem específica, pois a freira havia feito inúmeros propósitos para com Deus, e eram coisas simples que ela tinha feito lá. Nossa, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou ser mais paciente com aquela irmã, hoje eu não vou responder essas coisas para outra irmã. E de repente ela se viu quebrando em um e outro propósito. E aí de repente, ao longo do dia, tudo aquilo que ela havia planejado, todo aquele castelo que ela construiu, desabou. E aí em oração, Jesus aparece para ela e diz assim: Consolata, existem 2 tipos de pessoas. A primeira são aquelas que quando caem, olham para as suas misérias e ficam remoendo elas ao longo do dia. Isso as faz cair em outras e outras quedas. A segunda são aquelas que tão logo reparam, tão logo percebem que caíram, se arrependem e voltam para mim com um vigor dobrado, procurando então consertar tudo aquilo que fizeram, com atos concretos de amor. Quais dessas 2 almas você acha que me agrada mais? E ela disse: Senhor, é a segunda. Pois bem, Consolata, seja assim. Aos jovens que estão aqui, que gostam de futebol, se o seu time leva um gol, por acaso eles dizem: acabou a partida, tomei um gol. Não vão correr dobrado para procurar virar a partida? Pois bem, que seja assim em nossa vida espiritual. Caramba, fiz esse deslize, caramba, caí nessa situação. Você vai já jogar a toalha assim? Não vai procurar virar o jogo? Mas padre, como eu vou virar o jogo? Primeira coisa, reconheça a sua miséria. Senhor, é verdade, eu sou assim. Segunda, peça a Deus a graça. Faça um propósito concreto de amor. Jesus, já que eu caí nessa situação, hoje então, antes de dormir, eu vou fazer isso e isso. Vou virar o jogo. Se eu tomei um gol contra, vou agora fazer 2 gols. 2 atos de amor. E aquela queda que antes era uma ocasião para outras quedas, se torna na verdade uma ocasião para inúmeras outras vitórias. Vejam, meus queridos irmãos, que é através do caminho do amor, um amor concreto a nosso Senhor, que Jesus nos conduz para uma vida nova. Então entenda, você é frágil, você é cheio de misérias, você é inconstante, você é cheio de falhas. E muito provável que todos os dias você cometerá alguma. A questão está em qual será a sua resposta diante dessas falhas. Jogará a toalha? Orgulhoso, porque no fundo você está apoiando apenas nas suas próprias forças.
ou você ouvirá a voz de Deus que diz: Raul, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pois bem, faça isso. Faça essa ação. Tome esta atitude. Faça este gesto concreto de amor, que muitas vezes pode ser uma oração, ou uma penitência, ou uma esmola. E nós veremos como que o Senhor nos conduz e transforma a nossa vida, mesmo em meio às nossas quedas. E vamos entendendo a grande sabedoria de Deus, que até mesmo em meio aos males pode tirar coisas boas. Deus não permite que o mal aconteça sem que daquilo ali possa tirar um bem maior. E é a este bem maior que o nosso coração deve se voltar a cada instante de nossa vida. Que possamos olhar, meus queridos irmãos, a Jesus, que vai ao encontro de Pedro com os seus fracassos, e enxergar Jesus, que vem ao nosso encontro, nós também fracassados. E deixemos que o Senhor nos conduza a uma nova vida, num caminho de amor, onde, em atenção às palavras dele, como o próprio Pedro havia dito, naquela primeira pescaria, lançamos as redes. Em atenção à voz dele, continuamos, amamos, caminhamos e recebemos graças sobre graças. Na primeira leitura nós vemos Pedro, os outros apóstolos, sofrendo os açoites e se alegrando. Na primeira leitura, vemos o testemunho, a alegria daquele que não negou a Cristo, depois que trilhou o caminho do amor. Na Semana Santa, nós vimos Pedro negar. Aqui nós vemos como Jesus transforma a vida de Pedro. E na primeira leitura nós vemos como os apóstolos abraçam o Evangelho e se alegram em meio às dores. Venceram. Venceram com Cristo, com o nosso Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, olhemos atentamente e perceberemos que nosso Senhor não está distante de nós, está aí, junto, próximo a nós, em cada um de nossos fracassos, em cada uma de nossas misérias, onde muitas vezes nos fechamos, porque não queremos nos reconhecer fracos e miseráveis. Não queremos depender dEle, não queremos que Ele nos transforme. Quebremos esse orgulho que há em nós. Trilhemos um caminho da verdadeira humildade, onde nos lançamos em seus braços e deixamos que Ele nos conduza. Que, através desse tempo pascal, onde meditamos a vida nova do batismo, possamos viver plenamente essa vida nova em cada dia de nossa vida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.